noite, amada igreja do Senhor. Boa noite também aos irmãos que estão nos seus lares. Mais um dia nós estamos reunidos na presença do nosso Deus. Nós vamos iniciar o nosso culto ao Senhor, lendo o versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos estar lendo todos juntos, amém? Palavra maravilhosa. Você que está em casa também, abra sua Bíblia e leia. Leia em voz alta. Receba este presente de Deus na tua vida. Vamos ler juntos. A palavra de Deus diz assim: porque pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, amados? É um dom de Deus. A nossa salvação é um presente de Deus. Se você até hoje ainda não tinha agradecido, agradeça esse presente. É o melhor presente que eu e você já recebemos da graça. A presença do Senhor, a salvação em Cristo Jesus. E hoje nós temos culto de Santa Ceia. Nós vamos entoar um cântico ao Senhor que lembra o seu sacrifício por nós. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Mas antes nós vamos estar orando. Feche os teus olhos aí na tua casa. Entrega este culto ao Senhor, fale com Ele. Estamos na tua presença, Senhor. Te agradecemos por tão grande presente que o Senhor nos deu, a salvação em Cristo Jesus. Porque nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós, é um dom, é um presente. Obrigado, Senhor. Hoje queremos te agradecer, queremos bendizer o teu nome, Senhor. Enche o nosso coração de paz, enche o nosso coração de gratidão, Senhor, de alegria, de contentamento, meu Deus, porque o Senhor já nos abençoou. Obrigada, Pai. Fala conosco em meus louvores. Em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor, igreja. Louvemos ao Senhor, igreja em casa. Igreja aqui no templo. Louvemos ao Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Diz ao Senhor. Seja bendito seu sangue que por nós
sangue nos torna, Senhor, algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se deste sangue lavar, mais alto que a neve estou. declare mais uma vez. Mais que a neve, Algo mais que a neve. algo mais que a neve. Declara a tua vitória, a minha vitória. Se esse sangue lavar, mais alto que a neve estou. Aleluia. Bendito é o Cordeiro de Deus. Bendito é o nosso amado Senhor Jesus. Maravilhosa graça. Pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, irmãos. É um presente. Então clame e declare com alegria esse cântico ao Senhor. Celebre ao Rei. Você que está em casa, envia o teu pedido de oração. Envia a tua foto, adorando ao Senhor na tua casa com a tua família. Aleluia. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, Celebre, igreja. tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Obrigado, Senhor. o sangue me salvou, A minha dívida. a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, Declara, igreja. levou a minha cruz, o sangue me salvou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Celebre ao Rei. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor
porque hoje livre sou. Declarar que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Declare bem forte: Jesus eu canto. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Continue celebrando ao Rei dos Reis, porque esta é a hora da adoração. Chegaria a hora que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E nós estamos aqui, adorando o nosso Pai em espírito e em verdade. Você que está em casa, continue enviando seus pedidos de oração. No término do culto, vamos orar por você e sua família. Vem.
coisa melhor do que celebrar o nome do nosso Pai, do nosso Senhor, nosso amado. Os reinos se abalam, queridos. As situações são difíceis, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E eu e você também permaneceremos firmes para sempre, porque estamos com o Senhor. E nós vamos declarar: os reinos se abalam, os povos se curvam, e nós continuamos adorando ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Adore, querido, louve, celebre, bendiga o Senhor na tua casa, e tudo que há em você, bendiga o seu santo nome. Entrega o louvor, adoração, entrega o teu coração na presença dele nesta noite. Ele quer te ouvir, ele quer ouvir a tua voz. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Tu és o nosso rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, as mãos se levantam pra dizer que tu Rei és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adore, adore o Rei dos Reis. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pega tuas mãos e declara Ele, pra dizer que tu és o Pra Senhor. dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
ordem, misericórdia. Declara, igreja. Justiça e igualdade. Aleluia. Bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. Declare mais uma vez, são as qualidades do reino. Teu reino é sempre eterno, em ordem, misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus. Aleluia. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Poder declarar, tudo isso vem do Senhor. Fidelidade, bondade, adoração. Nós vamos louvar ao Senhor com um cântico que diz: não se turbe o vosso coração, irmãos. E está escrito na palavra do Senhor, João capítulo 14, verso 1. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós cantamos esse cântico, você também pode trazer os seus dízimos, suas ofertas. Esse cântico já vamos estar preparando também o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Vamos orar então, nesse momento, pelos dízimos e pelas ofertas. Oh Deus, obrigada, Pai. Tudo vem de Ti, Senhor. E nós somos Teu, Pai. Nós estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro. Nós queremos aqui entoar, Senhor, a Ti cânticos espirituais de gratidão. Também queremos aqui, Senhor, bendizer o Teu nome através dos dízimos e das ofertas, Pai. Entregando, Senhor, aquilo que o Senhor nos dá. Abençoando, Senhor, eu sei que sempre Tu estás, cada casa, cada família. Porque Tu és abençoador daqueles que Te buscam, Pai. Muito obrigada por esse momento, oportunidade de poder ofertar na Tua casa, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vocês estão convidados a, nesse momento, trazer suas ofertas. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Seu Senhor. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me
Deus. Queridos, podem sentar. Convido o nosso pastor. Você que está em casa, pegue sua Bíblia, sente aí, envie sua foto para nós. Estamos aguardando o seu pedido de oração também. Amém, graças a Deus. Boa noite, amados. A paz e a graça de Jesus seja com todos nós. Amém? Esse tempo precioso, na presença do Senhor, adorando, exaltando, glorificando o seu nome, porque só Ele é digno de receber todo louvor, toda honra e toda a glória. Amém? E essa noite é uma noite especial para nós, né? Uma noite que nós nos reunimos também para celebrar a ceia do Senhor. E alguns meses sem fazer isso, né? Então são 6 meses aí sem nós estarmos juntos com um momento como esse, devido a essa pandemia. Mas o Senhor nos uniu nessa noite, para nesse culto maravilhoso, podermos adorá-lo, exaltá-lo, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas. Amém, queridos? Então é bom estarmos juntos. Eu tenho celebrado a ceia com os irmãos idosos, já há um mês e meio, 2 meses eu tenho visitado os irmãos, e tenho tido um tempo com eles e ministrando a ceia para eles. É claro, com a autorização da família, consulto sempre a família para saber se eles já estão recebendo visitas, né? Só tem uma irmã que ainda não tem, assim, ainda não foi liberado para estarmos juntos ali numa visita, mas os demais eu tenho visitado, tenho me programado, e tem sido um momento muito agradável. E eu estava assim, ansioso, né, desejoso de termos juntos como igreja esse momento. Agora no mês de outubro, novembro e dezembro eu vou estar nas congregações também, ministrando ceia. Então, com a graça de Deus, é um tempo oportuno para todos nós, juntos celebrarmos o Senhor. Diante de tudo que tem acontecido, eu penso que essa é uma noite muito significativa para as nossas vidas. E eu penso que todos nós estamos aqui com o coração alegres, desejosos de participar desse momento importante na vida da igreja. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Nosso boa noite também para os irmãos que se encontram em casa, participando desse culto. Os irmãos de outras cidades que estão também conosco, participando desse culto. A nossa oração é que Deus visite cada um de vocês também nessa noite, como tem nos visitado, e abençoe como tem nos abençoado. Antes de nós ministrarmos a palavra do Senhor e meditarmos na palavra do Senhor, eu queria agradecer aos irmãos as orações. Nós tivemos ausente no final de semana passado, até agora o meio dessa semana que passou, né? Estivemos em Maués, reunido com os irmãos líderes de congregações das comunidades ribeirinhas, para o nosso 5º encontro. É um treinamento que nós estamos fazendo com esses irmãos, capacitando-os para estarem à frente das congregações, cuidando das ovelhas do Senhor, irmãos nossos que fazem parte dessa igreja. E tem sido um momento muito importante para a vida deles e muito gratificante para nós, poder ver esses irmãos crescendo, sendo capacitados, vendo o entusiasmo e a dedicação no coração de cada um deles, mas também podendo ver Deus abençoando
não só a vida deles, como a família de cada um deles. É um tempo que nós nos reunimos com todos, né? Eles trazem as famílias e temos visto Deus derramando a sua graça, fortalecendo, instruindo. Temos visto esses irmãos crescendo. E isso, sem dúvida, é fruto das orações, né? Então, tem sido importante a participação da igreja nesse sentido, orando pela vida desses irmãos, e não só desses irmãos, mas de toda a igreja. Esse ano é um ano diferente para todos nós, e a gente tem procurado, assim, com muito temor, com muita responsabilidade, tentar cuidar de toda a igreja, assistir toda a igreja. Então, todas as congregações têm sido afetadas, como a igreja tem sido afetada com essa pandemia. Nosso planejamento teve que ser mudado, as nossas atividades tiveram que ser mudadas também. Então, mas a gente está recobrando, né, esse contato com esses irmãos. Então, eu queria, assim, louvar a Deus pela vida da igreja, poder entender a ausência do pastor nesse tempo, mas ao mesmo tempo interceder por toda a igreja. Nós precisamos das orações dos irmãos, não só o pastor, mas como o conselho da igreja. Nós temos, por esses dias, reuniões importantes do conselho. A gente já está vai se reunir para fazer a avaliação do trabalho, planejamento para o ano que vem, orçamento para o ano que vem. Então, é muito importante que a igreja esteja em oração pelas nossas vidas, para que a gente conduza a igreja com a graça de Deus, com temor, com o zelo que é necessário. Amém? Amados, eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler um versículo desse capítulo, que é o versículo 11. 53, 11. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé e fazermos essa leitura juntos. Isaías 53, capítulo 53, versículo 11. Vamos ler juntos, em voz alta. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Vamos ler mais uma vez. Eu queria ouvir a voz dos irmãos, mesmo abafado aí pela máscara, né? Mas vamos ler. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Feche os olhos e peça ao Senhor que te abençoe nessa noite, que Ele te traga algo novo, uma compreensão nova, que edifique a tua vida nessa noite com a meditação na sua palavra. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas. Somos a tua igreja, somos o teu povo. E hoje é uma noite especial. Sem dúvida que todos os momentos contigo, Senhor, em adoração, em louvor, são especiais. Mas o Senhor entende a que nós nos referimos, porque essa é uma noite que celebramos
o sacrifício de Jesus em favor das nossas vidas. E Ele mesmo instituiu esse momento para que a tua igreja, todas as vezes que se reunisse, revivesse e pudesse guardar no seu coração, em sua mente, as lembranças daquilo que foi feito pelas nossas vidas e o alcance desse sacrifício, dessa obra. Por isso, nessa noite, nós nos reunimos aqui, depois de alguns meses, Senhor, sem celebrar um momento como esse com a tua igreja, diante do Senhor. Nós nos reunimos aqui para celebrarmos. E a nossa oração é que o Senhor receba todo louvor, toda expressão de gratidão já manifestada ao Senhor nessa noite. E aquilo que ainda vamos apresentar em nossas orações. Senhor, só o Senhor é digno de ser louvado e de ser adorado. Por isso, nessa hora nós pedimos, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos ensine algo a mais, ou nos faça lembrar daquilo que é significativo, Senhor, e que nós não podemos esquecer, como servos do Senhor, como igreja do Senhor. Por isso, a nossa oração é que o Senhor nos abençoe, todos que se encontram aqui no prédio da igreja, quantos que se encontram nos seus lares, Senhor, participando desse culto. Visita as nossas vidas, fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis sentar, queridos. Aos amados que se encontram nos seus lares, né? Não esqueça e que estão precisando de oração e querem compartilhar conosco as suas necessidades para que a gente esteja orando. Não esqueça de mandar pelo número da igreja seu pedido de oração. E no final, após essa ministração, antes da ministração da ceia, nós estaremos orando por todos vocês. Mas, amados, eu queria meditar um pouco nesse texto, mas eu queria que a gente pudesse visualizar algo assim maior mais amplo, né, do que aquilo que está simplesmente escrito aqui. Então, para isso, a gente vai buscar outras informações, né, lembrar de outros fatos, né, para a gente poder pensar em duas frases que estão aqui nesse texto, nessa noite, que nós lemos. A primeira, essa primeira parte, quando o texto diz, e ele está falando de Jesus, esse texto, Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E a outra parte, quando ele diz que o meu servo justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. E eu quero meditar com os irmãos nessas duas frases aqui, mas para isso era importante a gente conhecer esse contexto e, na realidade, tentar visualizar isso de uma forma muito mais ampla, porque, na realidade, quando Deus deu essa palavra a Isaías, Ele deu em torno de 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. E ela está falando de Jesus, e não só esse versículo, todo esse capítulo está falando de Jesus e está falando do seu ministério, daquilo que Ele iria fazer pelas nossas vidas. Mas naquele momento,
a interpretação, o entendimento ficou muito limitado. E muito limitado por muito tempo, até o momento que Jesus vem ao mundo e assume a sua postura e o seu ministério como Messias. Quando as coisas começam a se encaixar, mas até então sem compreensão de todos os discípulos que estão ali. De forma que essa palavra, da forma como nós vamos compartilhar com os irmãos nessa noite, ela só se tornou conhecida e compreendida dessa forma por parte da igreja, através dos apóstolos e daquilo que eles escreveram para nós e deixaram a palavra de Deus. Mas para Deus, e como Deus está se revelando ao povo, era o processo que ele tinha escolhido, foi o processo que ele escolheu, para dessa forma se revelar. Mas no coração dele, ele estava anunciando 700 anos antes de Jesus nascer, e na cronologia bíblica, de Adão até esse período, esse momento, em torno de 3.300 anos, depois daquele momento que Deus fala a Adão, fala a serpente, Adão está ali juntamente com Eva, porque Deus está tratando logo após a queda, e ele fala para a serpente que viria um, que iria esmagar a cabeça dela, mas ela iria ferir o calcanhar dele, um descendente do casal. Processo que Deus decidiu fazer assim, 3.300 anos depois, ele traz com muito mais clareza todo esse processo. Até então, a promessa do Senhor era tida só como promessa. Não estava muito claro quem seria a pessoa. Então Adão, ele falou do descendente deles, não citou nome, não disse quem era, só o descendente. A Abraão falou que um do descendente dele iria abençoar todas as famílias da terra, também não citou nome. Para Moisés, ele falou de um líder como ele, que todos deveriam obedecer, porque se não obedecessem, não iriam participar do seu reino. Para Davi, ele falou de um rei que iria sentar no trono e iria governar todo o povo de Israel, mas sem citar nomes. E para Isaías e para outros profetas, ele fala desse que viria e que passa a ser conhecido como Messias. Mas até então a compreensão ela é muito vaga, não tem nome, ninguém sabe quem é. Algumas profecias falando da cidade onde iria nascer, de alguns eventos que iria acontecer, mas muito ainda sem uma clareza. E esse é um texto no Velho Testamento que traz uma clareza assim, traz informações que clareiam, dão uma noção mais clara de quem é essa pessoa. Mas até então, para os judeus, para aqueles que recebem essa palavra e para os que vêm após eles, ainda fica muito vago, indefinido quem é a pessoa. Até Jesus aparecer e se identificar, e todas essas informações culminarem nele, identificando-o. Então hoje, quando nós lemos o Isaías 53, esse capítulo todo, nós podemos visualizar com muita clareza e associar toda a vida de Jesus, porque ele está falando dele. Mas
está falando daquilo que ele viria fazer. E que iria cumprir todas as promessas que o Senhor falou sobre ele. E a principal, resgatar o homem da condenação eterna. Trazê-lo de volta para a comunhão com Deus. E isso aconteceu com a morte de Jesus. E como igreja nós conhecemos isso. Como igreja nós sabemos disso. Mas eu queria que nós pensássemos nessa primeira frase aqui desse texto. Quando ele diz, Jesus verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Pense nessa primeira parte dessa frase. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. E associe isso ao que ele fez pelas nossas vidas. E o que você consegue entender quando essa palavra diz o penoso trabalho da sua alma? Se está associando ao que ele fez pelas nossas vidas, esse é o primeiro sinal dado por Deus, que Jesus teria que sofrer, padecer, ser humilhado, ser espancado, ser crucificado. Tem o verso anterior, no verso 10 do capítulo 53 de Isaías, eu queria que você lesse comigo também, que diz assim: todavia o Senhor agradou moê-lo. Então, essa palavra penoso trabalho, ela está associada com essa expressão moê-lo. E está trazendo para nós a ideia do sacrifício, não só aquele que se tornou um símbolo para a nossa vida, mas aquilo que ele viveu. E eu acho essa expressão, ela é muito forte, quando ela diz, ela compara todo o momento que antecede o sacrifício de Jesus, até o sacrifício em si, como se ele estivesse sendo moído, triturado. Não sei se você consegue imaginar isso. A gente às vezes olha para os filmes que narram, né, ou tentam descrever esse momento. Aqueles que são críticos, né, de cinema, daqueles que comentam os filmes. Um dos comentários que eu li sobre os filmes que encenam esse momento, ou tentam dramatizar esse momento, o que mais se aproximou de uma realidade, né, do que Jesus viveu, alguns críticos falam desse filme do Mel Gibson, de alguns anos atrás, lançados, alguns anos atrás. E quem consegue ver um filme daquele, e imaginar tudo aquilo que está se passando, fica nessa visão tão somente exterior da dor física, do sofrimento causado pelo chicote, pelos cravos, pela coroa de espinhos. Mas a gente não consegue lembrar de algumas coisas faladas pelo próprio Senhor Jesus
que antecederam esse momento da crucificação, quando ele diz: a minha alma está profundamente triste, angustiada até a morte. É uma expressão muito forte que mostra a parte sentimental dele, emocional dele. Não é só o físico que sofre, mas a emoção, o sentimento, a pressão é tão grande que ele diz: essa angústia está me matando. Ou ela é tão grande que estou quase para morrer de tanta angústia. Mas ainda fica muito vago para a gente, porque a gente sofre as nossas angústias, que para nós se tornam muito grandes, comparado ao que o Senhor Jesus sofreu, ela é muito pequena ainda. Para a gente compreender, se você já teve um momento de extrema dificuldade, passando por um problema muito sério, que o teu emocional te pressionou, criou uma pressão tão grande na tua vida, que você pensou em desistir, pode ter certeza que o que nós sentimos ainda é menor, inferior àquilo que o Senhor Jesus sentiu naquele dia. E se a gente quiser ter noção disso, é só ler, porque diz que ele foi orar, e a angústia era tão grande que seu suor se tornou como gotas de sangue. Veio sangue em meio ao suor. Tal era a pressão que ele estava vivendo interiormente. Tal era a angústia que envolvia a vida dele. E logo em seguida, ele é humilhado, ele é espancado, ele é ferido, ele é maltratado. Crucificado. Aí vem um outro momento tão duro quanto o emocional, quanto o físico, que é o espiritual. Quando ele se sente só. Quando o pai tem que se afastar dele. Quando ele tem que assumir toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ali se torna eu e você. Ele sem culpa assume a nossa culpa. E o pai se distancia dele. Quando ele está na cruz, expressa aquela oração que ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Mas se nós olharmos ainda mais um pouco, isso é o que ele está vivendo, O sentimento, o corpo, o seu espírito, ainda tem dezenas e centenas de pessoas pelas quais ele está morrendo, xingando,
escarnecendo, zombando e falando um bocado de besteira. Ninguém, nenhum ser humano, nenhum de nós é capaz de imaginar que quadro é esse. Pode ter certeza. Mas uma coisa também podemos ter certeza, que nenhum de nós, por mais difícil momento, a dor, a situação que possamos enfrentar na nossa vida, que provoque, que mexa com o nosso corpo, com o nosso sentimento, com o nosso espírito, ou que a gente possa ouvir das pessoas, vai se comparar, vai chegar perto do que o Senhor Jesus viveu naquele dia pelas nossas vidas. É por isso que essas duas expressões, elas são muito significativas, né? Ele foi moído. E essa ação dele para conosco foi muito penosa. Penosa. E que nós, pode ter certeza, ele nos livrou dela. Eu vou repetir de novo. Foi penosa, tão dura, que era para nós sofrermos, e não um momento, mas a eternidade toda. E ele se entregou, se colocou no nosso lugar, para que nós não a experimentasse nem um pouco dela. Nem um pouco dela. Pode ter certeza. E eu pensando nisso, né, quando a gente pensa nisso, a gente pensa se é tão significativo, se é tão tremendo, né? E se nós temos como celebrar isso, que é nesse momento que Ele mesmo instituiu, nós não podemos transformar isso num ritual apenas. A gente tem que valorizar, reconhecer, lembrar sempre, exaltar o Senhor de forma contínua. Pena que a igreja de Jesus, essa igreja que nós fazemos parte, né, perdeu o costume da igreja primitiva. A igreja primitiva, todas as vezes que eles se reuniam para cultuar o Senhor, eles terminavam celebrando a ceia do Senhor. Então fica muito mais próximo de nós a lembrança, fica muito mais viva em nós a lembrança, do que a gente, esporadicamente, uma vez no mês, fazermos isso. É muito fácil a gente se perder nesse tempo e transformar isso num ritual apenas. E esquecer do que Ele fez por nós. E trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, aplicar nas nossas vidas.
Isaías, nesse texto, ele diz: Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, a condenação. 4 coisas importantes, irmãos, 4 coisas importantes que estão associadas ao nosso dia a dia. Quem não adoeceu aqui ainda? E quando adoece, não se preocupa. E que muitas vezes esquece que o Senhor já levou a nossa enfermidade sobre ele. Quantos de nós não passamos por momentos de dor profunda, de angústia, e esquecemos que Ele levou sobre si todas as nossas dores? Quantas vezes não pecamos e esquecemos que Ele levou sobre si os nossos pecados? Quantas vezes, mesmo caminhando com o Senhor, na mente de alguns ainda fica uma insegurança com relação à salvação. Por quê? Porque esqueceu que Ele levou sobre si a condenação, para nos livrar da condenação, para trazer perdão à nossa vida, cura ao nosso corpo e consolo, conforto ao nosso coração num período de dor. Não está ali na cruz só um sacrifício para nos livrar do inferno. Infelizmente, a igreja chegou a esse ponto de olhar para o sacrifício de Jesus e pensar que aquilo é suficiente apenas para livrar a nossa vida do inferno. Então vamos celebrar com consciência. Amém? Amém? Nós somos fruto. Quando ele diz assim, verá, ficará satisfeito. Não sei quantas vezes você já parou para pensar que Jesus olha para ti, para mim, e se alegra com a nossa vida. Mesmo que a gente esteja começando a caminhada, ou já estejamos numa certa caminhada, com lutas, com dificuldades, mas Ele olha para a nossa vida como Ele está olhando agora para mim e para você. Nós somos fruto do penoso trabalho da alma dEle. Não só nós não poderíamos tentar chamar a atenção para nós, não. É para essa imensa multidão de milhões, de milhares de pessoas que foram alcançadas e que estão sendo alcançadas e que serão alcançadas pelo sacrifício de Jesus, tanto aquelas que viveram antes dele, quanto aquelas que viveram com ele depois dele, que somos nós até o último dia, alcançados, salvos da condenação, libertos da escravidão, porque Ele nos amou e nos amou até o fim, é o que a palavra de Deus diz, para nos resgatar, para nos comprar, para nos ter do seu lado. Você já pensou nisso? Que Jesus se alegra contigo porque você é fruto do penoso trabalho da alma dele, e Ele fica satisfeito em te ver com uma pessoa salva, liberta. Pensa, porque se você pensar nisso, você vai encontrar valor no que Ele fez pela tua vida, e você vai entender que Ele te ama e que Ele valorizou você.
E nessa noite a gente não vai ficar só num ritual. Nós vamos abrir o nosso coração, fechar os nossos olhos, abrir os nossos lábios e adorá-lo, porque Ele é digno de louvor e de adoração pelo que Ele fez. Digno é o Cordeiro que foi morto, que nos comprou com o seu sangue, e nos fez seu reino, seus sacerdotes. Ele é digno de receber toda a honra, todo louvor, toda a glória. E se nós aqui não dermos isso a Ele, pode ter certeza que o que está escrito, que eu acabei de citar aqui, Apocalipse, que João viu, nós vamos nos envergonhar naquele dia, mas vamos dar a Ele toda a honra, todo louvor. Nosso joelho vai se dobrar e vai adorá-lo, porque Ele é digno de receber toda a honra, todo louvor, toda a glória. É muito importante isso, irmãos. É muito importante. Eu fiz uma convocação para a igreja, e eu louvo a Deus porque vocês estão aqui, porque a gente não pode ficar só no ritual. Mês que vem vai ter de novo, eu vou para lá. Espero ver você aqui mês que vem. Mas esse é um momento significativo para as nossas vidas. Amém? Mas eu queria falar mais uma coisa ainda, antes de encerrar. O texto diz: o meu servo justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Está falando do que eu citei há pouco. Ele tomar sobre a sua vida os nossos erros, as nossas transgressões, o nosso pecado. Mas eu queria dizer uma coisa que não está aqui nesse texto. Está num outro texto de João. Quando Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Por que eu estou trazendo João? E fazendo um paralelo com esse texto? Porque a gente aprendeu a olhar, e eu volto a dizer, dar ênfase ao que eu falei há pouco, achar que o Senhor Jesus, o que Ele fez foi tão somente para nos resgatar, nos tirar dessa condenação que leva o homem para o inferno. E quando pensamos nisso, isso é limitar a obra de Jesus. Porque Ele não é só isso. Ele veio para nos trazer vida. Não é só nessa perspectiva pós-morte que vamos usufruir do sacrifício de Jesus. E que muitas vezes o cristão só pensa assim, só consegue visualizar assim. A gente tem trabalhado com a igreja, temos focado em algo importante para a nossa vida, que é a qualidade de vida, o caráter do reino. Temos falado muito nisso. Deixa eu dizer uma coisa assim que é muito importante falar nesse momento. Jesus morreu também para que nós tivéssemos vida, para que nossa vida tivesse qualidade, para que nós fôssemos parecidos com Ele aqui nessa terra. Não é lá no céu, lá a gente sabe que vai ser, mas é aqui. E eu fico importante a gente parar nessa noite e pensar nisso também. O penoso trabalho da sua alma é também
para me dar a possibilidade de ter o meu caráter reconstruído, se parecendo com o dele, se parecendo com o Pai, diferente daquilo que foi a minha vida antes da conversão, que era dos valores e o caráter do mundo. É importante pensar nisso, porque se a obra de Jesus, se aquilo que ele veio fazer, e ele veio fazer com toda a consciência, sabia o que estava fazendo, se ele veio e ele entendia que ele ia levar as nossas dores para trazer conforto, iria levar as nossas enfermidades para trazer cura a essas enfermidades, iria levar os nossos pecados para trazer perdão, a condenação que estava sobre nós, ele iria levar para nos tirar da condenação eterna. Ele também sabia que tudo que ele iria passar para que nós pudéssemos também ter o caráter de Deus na nossa vida. É muito importante a gente entender isso, porque isso gera motivação no nosso coração, isso nos motiva, não nos deixa cabisbaixo, não nos deixa triste, não nos deixa deprimido. Diante de qualquer situação, a gente sabe aonde encontrar a resposta. Se pecamos, sabemos quem morreu por nós para nos trazer perdão. Se sofremos, sabemos quem morreu por nós e sofreu por nós, para que pudéssemos ser confortados, consolados. Se vem na nossa mente alguma ideia para provocar dúvida com relação à nossa vida com o Senhor, nós podemos ter segurança nele, porque ele assumiu a nossa condenação para nós não sermos condenados. Ele foi condenado em nosso lugar para nós não sermos condenados. Então isso nos dá motivação para caminhar, para enfrentar os momentos adversos que a vida proporciona, mas também nos motiva a correr atrás de uma qualidade de vida que glorifica a Deus, de uma transformação de vida que se pareça com Ele. Amém? É por isso que nessa noite eu queria convocar os irmãos para esse tempo assim precioso que nós vamos ter com o Senhor, estamos tendo com o Senhor nessa noite, nesse momento de celebração de ceia. Eu quero convidar o grupo de louvor, a igreja, para vir à frente. Nós vamos cantar um cântico de louvor. Eu queria receber aqui os pedidos dos irmãos que enviaram. Nós vamos orar agora juntos como igreja. Estamos com uma dificuldade aqui para a transmissão ainda, né? Nós não vamos transmitir no culto esse momento da celebração da ceia. Nós vamos encerrar antes, tá certo? Para que a gente possa, em seguida, vamos encerrar a transmissão antes, logo após o louvor que vai ser cantado, e em seguida aqui, juntos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Espero que no próximo encontro a gente já possa fazer isso, tá certo? Mas eu queria que os irmãos que estão em casa pudessem entender. Então eu quero chamar o grupo de louvor, já está todo mundo a postos. Quero convidar os irmãos que estão aqui a se colocar de pé. Temos aqui alguns pedidos de oração, nós vamos estar orando. Vamos estar orando, mas feche os olhos. E eu convido os irmãos que estão em casa também para fecharem os olhos nesse momento.
eu quero fazer 2 momentos de oração. Pensando no que nós ouvimos nessa noite e dando oportunidade a cada um dos irmãos a falar com o Senhor nessa hora, a adorá-lo, a exaltá-lo, a glorificá-lo por tudo aquilo que Ele fez pela sua vida. E o outro é pelas nossas necessidades. Nós temos falado aqui de aquilo que o Senhor Jesus fez, e Ele vai continuar fazendo. Uma delas é cuidar de nós como Ele tem feito, intervir nas nossas vidas como Ele tem feito. Então feche os olhos, meu irmão, minha irmã. Eu queria convidar você nessa noite, mesmo que você está estando em casa e não podendo participar conosco aqui da ceia do Senhor, mas eu quero orar por você, quero orar com você, e queria te dar a oportunidade para você falar com o Senhor nessa hora. Essa é uma noite de celebração do sacrifício que o Senhor Jesus fez pelas nossas vidas, da aliança que Ele firmou conosco no seu sangue. E esse é o momento de você abrir os teus lábios e exaltá-lo e glorificá-lo por aquilo que Ele fez por você. Lembra, Ele foi moído. Lembra, foi penoso. Ele sofreu fisicamente, emocionalmente, sofreu a distância, por estar distante, sozinho, cheios sobre Ele da nossa culpa, dos nossos pecados, da nossa condenação. E ainda sofreu o escárnio daqueles que estavam diante dele, pelos quais Ele estava entregando a sua vida, para poder nos livrar da condenação eterna. Louve o Senhor, exalte o Senhor. Lembra que a tua dor, aquilo que alguém pode fazer com você, a angústia que você e eu possamos sentir ou passar, ela ainda é pequena diante daquilo que Ele sofreu. Mas lembra também que Ele sofreu para que eu e você, na hora da angústia, da enfermidade, da dor, do escárnio, do pecado, possamos estar diante dEle, nos colocar aos seus pés e buscar nele socorro para as nossas vidas. Pense nisso. Essa noite o Senhor traga a tua vida, as tuas lutas, os teus momentos de angústia, a percepção de que o Senhor Jesus já levou sobre si, para que você possa encontrar nele o socorro, o conforto, o perdão, a paz. Pensa nisso. Isso vai te dar motivação para abrir os teus lábios e adorá-lo nesse momento, a exaltá-lo, a agradecê-lo, a glorificá-lo. Oh Senhor, é isso que fazemos como igreja do Senhor nessa hora. Sem dúvida que a nossa mente e a compreensão é pequena ainda, Senhor, para compreender a grandeza, a extensão, a profundidade da Tua obra para com as nossas vidas. Mas que o Teu Espírito Santo nos traga revelação, nos traga compreensão, nos traga discernimento,
Que o Senhor alargue a nossa visão, para que essa compreensão nos ajude no nosso dia a dia, nos nossos momentos de luta, mas também nos ajude a num momento como esse, a te glorificar e te exaltar, como um dia nós vamos fazer na tua presença. E nós vamos cantar aquele cântico que o João ouviu e viu. Aquela multidão de pessoas, um número que ninguém podia contar, exaltando e glorificando o Cordeiro, e declarando que Ele era digno de receber o louvor, a honra e a glória. E a ti, Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória, todo poder. Porque o Senhor foi morto e com teu sangue comprado para Deus homens e mulheres, jovens e crianças, de todas as tribos, línguas, povos e nações. E o Senhor tornou todos eles o teu reino e os teus sacerdotes. Não foi simples, não foi fácil, mas o Senhor foi até o fim, porque nos amou. Foi até o fim, porque amou o Pai e se submeteu a Ele. E a ti toda a honra, todo louvor, toda a glória, toda a glória, toda a glória a ti, Jesus. Toda a glória a ti, Senhor. Toda a glória, toda a glória. Glorifique o Senhor Jesus, meu irmão. Glorifique o Senhor Jesus. Ele olha para as nossas vidas e nos vê como fruto do penoso trabalho da sua alma. E Ele se alegra comigo e contigo. Se alegra em nos ver confiando nele. Se alegra em nos ver caminhando firmes com Ele. Se alegra em nos ver dependendo dEle. Se alegra em nos ver com esperança, a certeza de que Ele vai vir nos buscar. Glorifique o Senhor nessa noite. Glorifica o teu Salvador nessa noite. Aleluia, Jesus. Recebe o todo louvor, toda honra. E prestamos ao Senhor nessa hora. E agora apresentamos ao Senhor as nossas necessidades. E nesse momento, meu irmão, apresenta a Jesus a tua necessidade, a tua luta. Enquanto vamos estar orando pela irmã Socorro, que está pedindo oração pela família e pelo neto dela, Samuel, que está fazendo tratamento de leucemia. Pela dona Aristefânia, lá no Rio Grande do Norte, Natal, pedindo oração pela filha Arislane. A igreja tem orado por essa jovem. Pela Ivanete, está pedindo oração pela Camila, que se encontra hospitalizada com Covid. Pela Rai, pede oração, uma irmã daqui da IPP. Pela Andréia, que quer agradecer a Deus pela cirurgia que realizou. Vamos nos juntar a esses irmãos e essas pessoas amadas, não só apresentando as nossas necessidades, mas vamos clamar também pela vida deles. Coloca agora a tua luta, a tua necessidade, aquilo que você vem apresentando ao Senhor todos os dias.
Abre o coração e faça a tua oração. E ora também conosco nesse momento. Você que está em casa também, coloque diante do Senhor a tua necessidade, crendo que Ele vai te abençoar. Tudo que pedirmos em oração, crendo, disse o Senhor Jesus, nós vamos receber. Pai, nós colocamos a irmã Socorro, a família dela e o neto dela, que está fazendo esse tratamento de leucemia lá na Paraíba, Senhor, na cidade de Patos. Visita o Samuel nessa hora, e em nome de Jesus, restaura a saúde dele, cura esse jovem, Senhor, em nome de Jesus. Sara, remove do seu sangue toda essa mazela, toda essa enfermidade, restaura o seu sangue em nome de Jesus. Visita a vida da Erislaine agora, Senhor, essa jovem, liberta a vida dela em nome de Jesus, liberta a sua mente de toda opressão, de toda ação maligna em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, visita a Camila que está hospitalizada, restaura a saúde dela, Senhor, livra-as dessa enfermidade, manifesta graça na vida da Camila, Senhor, cura para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Senhor, pela irmã Rai, restaura também a saúde dela, Senhor, e Te louvamos também pela vida da Andréia, pelo que o Senhor fez, providenciou essa cirurgia para trazer saúde ao seu corpo novamente. Deus, que seja restabelecido, Senhor, de forma plena a saúde dela, esse pós-cirúrgico, sem nenhum problema. Faz isso para a glória do Teu nome. Pai, mais uma vez apresentamos a vida da Núbia diante do Senhor. E mais uma vez clamamos ao Senhor no nome de Jesus. Que o Senhor cuide da Tua serva, operando milagres na vida dela, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Pode sentar, queridos, os que estão aqui e os que estão em casa. Que Deus abençoe a todos. Como eu falei, nós vamos encerrar a transmissão agora. E que Deus dê a todos vocês uma ótima semana. Que Deus abençoe. Fique ainda com esse cântico que vamos cantar. Enquanto cantamos, vamos compartilhar as fotos dos que enviaram para nós nessa noite. Tu que estás assentado homens louvando.
Pai, à tua volta. Amém, igreja do Senhor, a paz do Senhor, semana de vitória na presença do Senhor. Amém, queridos.